Sejam bem-vindos ao Inovação Convida, um podcast com a intenção de trazer pessoas que ajudam a transformar o mercado de trade marketing e de varejo no Brasil e no mundo. Convidados com muitas histórias inspiradoras para influenciar você, trazer bons insights. Se você não quer perder nada desse canal, já garanta a sua inscrição aqui no canal e ativa o sininho. E hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal para falar sobre execução, sobre a importância do distribuidor no processo de execução, sobre liderança e muitos outros temas interessantes. Bom, pessoal, e hoje o meu convidado é o Ademilson Cunha. O Ademilson é uma pessoa aí com mais de 25 anos de experiência, entre áreas comerciais principalmente, né, execução, já assumiu aí a liderança como diretor de uma das principais distribuidoras do Brasil. E eu tô me sentindo, assim, privilegiada de ter esse convidado comigo aqui hoje. Muito obrigada, Ademilson, por ter topado esse papo e poder gerar aí insights relevantes para quem está nos assistindo. E para a gente começar essa conversa, né, vamos compartilhar com as pessoas essa sua jornada maravilhosa. Você começou como promotor de execução, não é isso? Há mais de 20 anos atrás. Um pouquinho mais de 20 anos atrás. E foi vendedor, foi crescendo na carreira, assumiu posições gerenciais em vendas, tanto na indústria de bens de consumo, né? E também conseguiu alcançar essa posição como diretor numa grande distribuidora do Brasil. Então conta pra gente como foi essa jornada, qual é a importância da execução nesse processo para trazer resultados. Perfeito. E, enfim, conta pra gente aí que o pessoal certamente quer aprender aí com você, assim como eu. Então, Alice, primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui, dividir um pouquinho de experiência aí contigo e com todo o time que vai poder verificar, entender um pouquinho do que você quer passar. Então, parabéns pela iniciativa. E vamos falar um pouquinho do que é hoje trabalhar, né, dentro de um contexto de tanta transformação e mudança nesse mundo de varejo. Ultimamente, não está fácil entregar resultado, né? Então, as empresas que vêm se diferenciando são aquelas que optaram em se aproximar mais da operação do negócio. Sim. Então, isso é fantástico, porque quando você se aproxima, você entende de fato o que está acontecendo, você é capaz de retroalimentar o que a empresa precisa corrigir e mudar em tempo ainda de fazer com que os resultados sejam diferentes, né? Então, sim, a minha jornada ela começou como merchandising. Então, isso me deu base, estrutura para conseguir fazer com que as próximas etapas, seja um vendedor de varejo em vendas, seja um vendedor de key account e depois nas posições de liderança, eu tinha muito conhecimento do dia a dia, de como as coisas funcionavam. Então, isso facilita e ajuda a tomar decisão, a entender melhor como os processos estão sendo construídos, os modelos de acompanhamento, a estratégia em si do negócio. Então, ter essa riqueza de construção do dia a dia faz com que você se sinta mais seguro e preparado para tomar as decisões. Sem dúvida, e só aproveitando, né, você está falando da importância dessa proximidade com a operação, com o dia a dia, como isso faz diferença quando você assume uma posição de gestão, né? E quando a gente fala de trade marketing, particularmente, eu que fiz carreira nessa área, como é importante ter essa consciência, essa união do que é estratégico e operacional, né? E como o chão de loja, a importância de estar no dia a dia do campo, no chão de loja, observando os movimentos que acontecem, essa proximidade com a equipe de execução, né? E trazer esses insights para o processo estratégico e de tomada de decisão, né? Perfeito, Alice. Assim, na prática, você tem uma quantidade de stakeholders enorme dentro de execução. Sim. Então, para aquilo que foi desenhado do ponto de vista lá na estratégia acontecer, você tem um funil em que vai passar por tanta gente. Então, é muito necessário, primeiro, estabelecer coisas simples.
Eu vou ser muito na visão aqui do Adams, o óbvio, viu? Maravilhoso. Porque todo mundo fica, às vezes, tentando trazer novos formatos. E na prática, o tal do feijão com arroz bem feito... É o simples que funciona, É né? o que tem feito total diferença. E quando você fala disso, do trade marketing, de execução e tal, tem princípios básicos aí que a gente não pode correr. Que é o seguinte, seja um agente de transformação fazendo o melhor que você consegue fazer com o que você tem na mão. Perfeito. Então, assim, quando você vai para estabelecer hoje competitividade, nós estamos num mundo de transformação. Então você tem todas as empresas com tecnologia, você tem boas empresas com nível de serviço, gente boa, capacitação, você tem tecnologia da informação, você tem tudo isso hoje no ambiente. Alguns podem até estar numa jornada iniciante em algum dessas esferas, mas todo mundo tem ou vai ter. Então, o que diferencia? É princípio básico. Você tem um time que você qualifique bem onde você quer chegar. Como é que você vai chegar lá? E lembrando de um conceito simples. A sua estratégia tem que estar linkada com aquilo que é o princípio básico para o cara. Então, pirâmide de Maslow ali, necessidade básica. Você, como trade marketing, define uma estratégia. E é bacana, olhando para aquele produto, para aquela categoria e tal. Só que esse desejo ele vai em função das análises, do diagnóstico, de tudo que você construiu lá atrás. Executar isso não é algo simples. Não. Então, a sua estratégia ela tem que ser soberana em dizer o seguinte, como eu vou me diferenciar? Pegando um contexto de distribuição, que foi a experiência mais recente que eu tive, foi né, uma boa escola do ponto de vista de como é que você associa execução na prática como um modelo de diferenciação. Isso é estratégia. Tem que estar na estratégia como definição da empresa que nós vamos nos diferenciar porque nós vamos ser executores diferentes. Para pensar no seguinte, para quem não conhece o modelo de distribuição, nós somos um meio do caminho. Né? Sim. A gente tem ali as indústrias como parceiros e nós vamos fazer o desenvolvimento daqueles produtos e da marca. E tem mais gente fazendo isso. E gente boa, gente com qualidade, gente que sabe o que faz. Como é que você vai se diferenciar? Por dois conceitos simples, Alice. Presta atenção, hein, que agora vem uma dica boa. Muito simples. Assim, nós não somos dono de marca quando você é distribuidor. É verdade. Você não é dono de uma indústria, você não produz o produto. Você entrega serviço. Perfeito. E quem faz isso? São as pessoas, Alice. Então, se você não tiver realmente na estratégia inteira da organização de que as pessoas são o centro de tudo que você faz, você não consegue evoluir. E é por isso que a gente quer se diferenciar. De ter um time que entenda a importância do que é uma execução. Olhando distribuição, o que a gente chamaria de execução? Os passos da visita quando você vai para um trabalho de um vendedor. Legal. Ou você vai para o que é o script de rotina de um promotor. Né? Então essas duas coisas têm que se conectar. Você tem que ter ali um time de vendas em alinhamento com o time de merchandising para garantir que aquilo que você está negociando, que aquilo que você está fazendo aconteça. Por quê? Porque se não tiver sellout, você não vai ter venda novamente. Então, se você associa na sua estratégia de que para o ciclo continuar acontecendo, mais do que qualquer coisa, você vai ter que ter uma execução forte lá no ponto de venda, seja feita por você, ou seja feita pelo time de merchandising, é o que vai fazer a diferença. Porque isso dá trabalho fazer. Não, e assim, você trouxe tanta coisa que eu tô aqui até anestesiada com tanto insight, tanto conhecimento, né? Mas tem alguns pontos muito interessantes aí que você compartilhou que vale a gente reforçar. Deixar claro realmente o papel do distribuidor, né? Ele opera como um intermediário nesse processo entre indústria e varejo. Perfeito. Então, o distribuidor ele tem um papel muito importante nesse processo de gestão de marcas e execução. Como você bem colocou, ele entrega, acima de tudo, serviço. Né? Inclusive, isso diferencia o distribuidor de um atacadista. É legal falar também, né? Bem lembrado, Alice. O distribuidor,
legal aí, se você está aprendendo, né, está querendo investir nesse conhecimento conceitual, é legal saber também, né, o distribuidor ele se diferencia do atacadista porque ele entrega um nível de serviço, né, que muitas vezes o atacadista ele não se compromete. E execução, exatamente, né, porque o atacadista ele tem um compromisso da capilaridade. Só. E é isso, né, o distribuidor A responsabilidade dele é até o momento que o produto entra no cliente. Exatamente. O trabalho do distribuidor ele é completamente diferente. A responsabilidade começa a partir do momento que o produto entra. Entendeu? Exatamente. Então tem toda esse compromisso, né, de entregar essa qualificação que vem muito pela execução. E você trouxe um outro fator fundamental aí, que é a importância das pessoas no processo. A gente está falando de equipes diversas. Você falou de pirâmide de Maslow aí, né? Então é entender muito a necessidade do indivíduo, né? Eu falo muito também, já tive a oportunidade de gerenciar uma equipe de mais de 100 pessoas em merchandising, né? E o meu grande desafio era esse, como engajar as pessoas nas estratégias. Porque, como você colocou, a estratégia, ela tá pensando na marca, né? E nem sempre é isso que vai conectar a pessoa. Então é importante a gente perceber qual é a necessidade daquele indivíduo e como ele vai se conectar com o processo a ponto de se motivar e comprar, né? Excelente. Essa ideia que a marca, enfim, que o trade vende, que vendas vende. E um outro ponto muito interessante que vale a gente destacar aqui na sua fala também é essa importância da colaboração. Você falou de vendas muitas vezes, você já passou por vendas, já foi de merchandising, então você sabe a importância dessa sinergia e da comunicação. Sem dúvida. Né? Muitas vezes a gente peca como área na comunicação. Né? E aí, quantas vezes vendas negocia algo que o promotor não está sabendo e não executa, ou você negociou com o comprador não comunicou para o time de loja, e isso é um grande gargalo, na minha experiência, que eu percebo, né? Nesse processo de execução. Como que você, liderando grandes equipes, às vezes em diferentes estados, e gerenciando carteiras tão distintas de clientes, né? Como que você lida com esse desafio de engajar as pessoas tão diversas, né, em diferentes estados? Como que você dá a dica aí para o pessoal de como você faz isso? Então, toda vez que você fala em tratar gestão e compromisso, é mais difícil porque você tem ali um indivíduo que não necessariamente vai estar preparado para receber tudo que você passa. Para pensar na distribuição. Distribuição, ela ainda tem um elemento adicional, porque você não trabalha, muitas vezes, com uma única indústria. Sim. Então, você tem lá um executivo de negócio daquela indústria, que pega um time terceiro, que é o time do distribuidor, e para mostrar toda a estratégia, todo o desenho que tem ali de execução daquela categoria ou daquela inovação. E aí, o cara participa de uma reunião, mostra tudo, ele sai, entra um outro, onde os interesses são iguais, mas de uma certa forma a estratégia é outra. Então, como você consegue vencer isso? Então, uma dica real que eu levo para tudo que eu faço é: para de apitar pela televisão. Esteja próximo do seu time. Sim. Entenda o que ele precisa. Por isso que eu falei de você entender o que é necessidade para ele. Quando você desenha a sua estratégia, você tem que, no mínimo, entender o que é valor ao seu time. Sim. Então, se você já responde parte daquilo que você qualifica, fica muito mais fácil o processo de condução. E hoje, voltando àquele ponto das empresas que estão se diferenciando, Alice, são as que optaram por fazer uma execução diferente. Nós estamos vivendo um ciclo mais desafiador. E isso é constante num processo. É igual bolsa. Tem um momento aí em que a bolsa está batendo recorde e tal, igual negócio. Então, tem empresas que estão conseguindo seguir de forma mais organizada e não ter tanta oscilação no negócio, principalmente porque eles escolheram colocar foco em duas coisas essenciais: pessoas e o outro, execução. Então, quando você fala assim, qual é a dificuldade de você gerenciar eu já fui responsável por cerca de 900 pessoas. Em estados diferentes. Isso, é um grande desafio. Como é que você faz e tal para conseguir fazer com aquela estratégia que está desenhada para aquela categoria ou para aquela inovação, você garantir que vai estar chegando lá no interior de Minas Gerais para o promotor que vai executar aquilo na hora que o produto chegar? Conta pra gente, a gente quer muito saber, Alice, pelo amor de Deus. Não existe receita do bolo aqui que seja algo novo. Todo mundo faz isso. A diferença é
como é que você faz isso de uma forma mais organizada? Se você atende o princípio básico de que na sua estratégia você saiu daquele modelo que no trade marketing a gente falava muito de tomar cuidado, né? Da sopa de letrinhas, seja para o cliente numa apresentação, Nossa, total. seja para o time e tudo mais, e você garante que você está indo para um contexto de uma comunicação clara, falando a língua dele, deixando muito claro qual é o papel dele que ele está ali. Mas aí, o mais importante, por que que ele precisa fazer isso? Ele precisa entender que ele faz parte desse processo e sim, ele é uma constituinte dentro de todo esse cenário de desenvolvimento do negócio. E você qualificar realmente a importância dele. Então você precisa saber ouvir, você precisa ter canais de fato, de que ele possa, no mínimo, trazer a devolutiva do que está andando e não está acontecendo. Retroalimentar a organização e dizer, ser honesto no momento que você não está com a melhor estratégia e reconduzir o caminho porque você ouviu o time e sabe que aquele modelo não está sendo eficiente, aquele material de ponto de venda ele não está sendo sustentável do ponto de vista para aquele produto específico, para aquela categoria. Então, as empresas que de fato conseguem fazer isso são aquelas que têm uma liderança presente, aquelas que ouvem de fato as pessoas e que simplificam os processos. Gestão por controle é coisa do passado. O que é difícil? É você fazer uma gestão por desenvolvimento. Então, quando o cara se sente ali parte de algo, que você está cuidando do desenvolvimento dele e tal, então, comigo, eu sempre escolhia muito bem quem iam ser as pessoas que iam me ajudar a cuidar e a liderar desse time. Por quê? Porque o princípio básico, de novo, lembra que a gente falou da distribuição, que não é dono do produto nem nada? A mesma coisa as indústrias. Quem faz a execução? São as pessoas, seja de forma direta ou seja de forma indireta. Então, se você tem um racional lógico de qual é a estratégia por trás, do que você precisa fazer para chegar lá, você consegue engajar o seu time lá naquilo que tem valor para ele, naquilo que vai fazer diferença. Sonhos. Muitas vezes a gente qualifica o que é diferente, né? Numa jornada, depois de muitos anos de liderança, o que você percebe tem uma passagem que é aquela coisa do cara que, o mecânico do navio que foi lá, deu uma batidinha no motor e cobrou $100 mil só pela batidinha no motor e o dono foi questionar por que ele cobrou aquilo tudo. Tem todo o conhecimento do que ele trouxe, do que ele faz. E as organizações, ela tem esse conhecimento primário, ela sabe melhor do que ninguém como apostar e como fazer e até o momento certo para lançar um produto. Mas e a execução? Você não consegue garantir que a execução vai ser perfeita se você não tiver as pessoas. Precisa das pessoas. Então, você precisa ter um time que organize isso, colocando valor àquilo que vai ser realizado e entregue. Porque sem isso não dá. E o ponto mais importante, por exemplo, na distribuição, se você não tem uma empresa inteira, do presidente até o promotor, pensando em execução, pensando em se fazer diferente, e tornar valor o seu negócio através de executar com propriedade, com presença no dia a dia. O melhor vendedor, Alice, é aquele que está lá todo dia, que você pode confiar nele. Tem diversas pessoas que eu trabalhei que não precisavam nem mais pedir autorização do pedido que fazia na loja. Porque a relação de confiança que ele construiu, através daquilo que a gente preparou ele, era tão forte que ele só mandava o pedido. Isso dá trabalho para o lojista fazer, né? Você tendo a consciência de que você tem alguém que confia, que é um consultor, que conhece aquele portfólio como ninguém, o que vende, o que não vende, o que está com uma boa condição, qual é a oferta e tal, é a melhor coisa do mundo e está todo mundo procurando isso. Então, quando você prepara um time para ser capaz de entender essas necessidades que o seu cliente tem, a necessidade que a loja tem, do ponto de vista de execução. Eu, quando fui promotor, engraçado te dizer isso, mas eu era único para tocar 28 lojas dentro da cidade, que é a minha cidade natal, né, e tudo mais. E eu tinha 2 lojas que eu ia todos os dias. Eu fazia questão de ir todos os dias. Mas sabe por quê? Por quê? Por causa da concorrência ali. Porque tinha um promotor que ele era tão destemido e tão ambicioso do ponto de vista como eu era. Então a gente começou a brigar
Engraçada essa história, Por porque espaço. ou eu ia no final do dia, às vezes 8 horas da noite, ou eu amanhecia naquela loja, porque eram 2 lojas 24 horas. Aham. Ou eu amanhecia naquela loja às 5 horas da manhã, simplesmente pelo fato que eu queria chegar antes dele, para tomar mais espaço dele. E, obviamente, eu não preciso te dizer que depois eu trouxe esse cara para trabalhar comigo, né? Claro, né? Não tenha dúvida disso. Porque ele me fez ser um promotor melhor. Olha que legal. Ele me desafiava. Diante de Muito tudo aquilo que eu tinha de ambição e o que eu queria, ele era o cara que fazia a diferença. Foi um mestre. Mas você também tinha isso no seu perfil, que eu acho que é até legal a gente falar aqui, né? Obrigado, Porque você cresceu na carreira e você já falou, como promotor, você já tinha ousadia e ambição. Perfeito. E é até bom a gente desmistificar, que às vezes, né, eu já tive essa conversa com algumas pessoas, a gente acha que a ambição é uma coisa ruim. Eu não vejo como uma coisa negativa, pelo contrário, a ambição é você ter boas expectativas, né, querer crescer, querer ter uma família bacana, ou querer ter um trabalho legal, uma carreira. Para mim, o problema é quando isso se torna uma ganância, Perfeito. né, e aí você quer a qualquer custo, sem valores éticos, morais. Mas a ambição, ela é saudável. E, na minha visão, é um dos fatores cruciais para você poder crescer na carreira, né? E você fala que você tem isso desde quando você era promotor e essa ousadia. E, de novo, você falou muitas coisas interessantes. E voltando aí, em algum momento da sua fala, você falou da importância, né, de engajar as pessoas no processo e dar esse senso de pertencimento. Eu resumiria assim, né, o que você trouxe. E o trade, ele tem um papel muito importante, pela minha experiência eu vejo, e é um dos desafios que eu ainda vejo que muitos profissionais enfrentam, porque eles não têm essa visão que você trouxe. E que eu também sempre busquei ter no meu trabalho, que é adaptação de linguagem, né? A tal da sopa de letrinha que você falou, e quando a gente trabalhou juntos, a gente falava muito disso, que é você trazer aqueles termos, né? Você vai ali conversar com um pequeno varejista e começa a falar em termos em inglês, que não estão ali no dia a dia, ou vai conversar com um case lá de Singapura. Singapura, que não tem nada a ver com a realidade. Então, isso sempre esteve na minha veia também, que é você ter essa sensibilidade de entender as pessoas, o contexto, com quem você está falando. Isso é uma das coisas que gera engajamento, né? Você se adaptar ao contexto daquela pessoa, falar a língua daquela pessoa, gerar valor, seja na sua apresentação, seja com um PowerPoint ou sem um PowerPoint, né? Mas trazer algo que gere valor. E eu concordo, acho que esse é o grande ponto que faz com que a execução seja bem sucedida. Quando você não simplesmente chega e entrega o material, que muitas vezes a gente vê isso também no mercado, né? O trade vai lá, faz uma apresentação bonita, desenvolve materiais incríveis de excelência no PDV, enfim, loja perfeita, e entrega aquilo para o promotor, faz um treinamento da marca, como se ela estivesse falando da marca, sem levar em consideração a realidade daquele promotor. Que às vezes ele está exausto, problemas em casa, né? Questões financeiras. Ele quer se sentir valorizado. Todos nós temos essa necessidade, né? Então, dar esse canal também, como você falou, de mão dupla, dar voz a esse promotor, para que ele se expresse com honestidade. Esse material não tá legal, a gente testou na loja, né? Não tá funcionando. Eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente garantir uma execução de excelência. Dar voz a quem está ali na ponta, né? E ouvir verdadeiramente, ter essa escuta empática, quem está dentro do escritório, ouvir esse promotor, conversar e ter esse canal de comunicação. E outro ponto legal que você trouxe também é a importância, você falou, dessa liderança muito presente no dia a dia das pessoas e, como você trouxe aí também, engajar do presidente até a base, né, da hierarquia. Porque é uma cultura, eu vejo, né? Quando você tem uma estrutura de execução só para o time de trade ou só para o time de merchandising, não funciona. Tem que estar na cultura da empresa, né? E você falou muito bem isso. Desde o presidente chegar na loja, ele saber o que precisa ver, simplicidade, clareza, né? Esse é o produto que tem que estar com esse material, né? Uma simplicidade de direção, sem complexidade na comunicação e nos materiais, para que isso se torne vivido por todas as pessoas da empresa, né? Você, no mínimo, vai conseguir garantir que todas as barreiras que são naturais, do momento que um produto entra num cliente até que ele sai lá na mão do shopper, ali no caixa, no checkout, você tem ali um desenvolvimento longo de tudo que tem que acontecer. Então, se você ouve, então como trade marketing aí, pegando os exemplos do que, volto a repetir, assim, não é nada de uma nova receita.
É fazer bem aquilo só que tem que ser feito. Então, ouça o que o time de vendas pode fazer. É ser um time único. É ter uma junção em dizer, o meu desafio é o seu. Vamos fazer esse negócio acontecer. A gente tem competência para fazer junto. E essa importância de você ter na estratégia da organização, que você vai vencer através da execução, porque isso é o que vai garantir as oscilações. Sim. Entende? As dificuldades num processo de um momento mais desafiador do ponto de vista de consumo. Nós estamos num momento agora de quase um dos melhores índices de emprego que a gente está tendo nos últimos anos. Se eu não me engano, o índice que saiu agora em setembro é o melhor desde 2012. Então, assim, a gente está num cenário propositivo para mas o consumo caindo. Quando você vê volume, está caindo em quase todas as categorias. Então, como é que você movimenta isso? Sendo criativo. E como é que você vai capturar a criatividade de alguém se você nem ouve ela? Claro. Então, quando a gente tem um time muito diferente do ponto de vista de canais, de regiões, você tem que entrar para jogar sabendo que você colocou o cinto do Batman correto. Não adianta, de fato, você chegar lá para poder usar alguma coisa que é de um outro canal ou que é de um... Então, esse preparo é algo que passa exatamente a entender o seu papel como empresa, qual a estratégia que você não vai abrir mão e como é que você qualifica. Então, em distribuição, eu vivi é muito vivo. É um negócio que acontece dinâmico, com uma velocidade, sabe? E você ainda tem um outro fator. Você tem no meio ali um agente de transformação que, além de trazer a estratégia, ele define de como você vai conduzir o negócio. Então, você tem um nível de dependência muito grande do seu parceiro, que é a indústria. Então, você tem que ter conhecimento com profundidade da estratégia dele, você tem que fazer com que o time entenda isso, mas esse organismo vivo, ele é muito difícil para executar. Então, se você não tem, no mínimo, a capacidade de garantir que todas as áreas da empresa são únicas em reconhecer que a prioridade é atender o time e o cliente, você não vai conseguir ser sustentável do ponto de vista de desenvolvimento. Então, é muito bonito. Quando você olha missão, visão e valores de diversas empresas, Alice, se você tampa o nome da empresa, é quase igual. O que muda na prática e vai fazer essas empresas se diferenciarem? E por que algumas estão crescendo ou, no mínimo, sofrendo menos nos momentos de dificuldade? Porque tem pessoas competentes, porque conseguem fazer nos desafios da comunicação algo que fortaleça o time e não enfraquecer, e principalmente você tem uma empresa inteira voltada em atender melhor. Por quê? Porque aquilo vai te diferenciar. Um dos momentos mais desafiadores como líder que eu passei foi na pandemia. Primeiro, o olhar para o ser humano, né? O que vai acontecer? Eu estou aqui como líder de um time, e eu não sei se essas pessoas estão bem, como elas estão em casa, como a gente vai seguir. E a gente não parou, a gente seguiu operando, obviamente com todos os cuidados e tudo mais e tal. E aí, como líder, qual era a minha preocupação? Como é que fica a empresa? Como é que as coisas vão acontecer? E se a gente tiver que mandar alguém embora, como é que vai ser isso? Então, foi um momento talvez mais desafiador do ponto de vista como ser humano numa cadeira de liderança, mas ao mesmo tempo foi um momento mais rico. Sabe por quê? Porque me fez eu me aproximar ainda mais do time, das pessoas, de conhecer as necessidades deles, o que eles estavam precisando, quem era risco, quem não era, como é que a gente ia operar, qual região estava mais fácil, quais eram os clientes que a gente tinha condições de atender, à distância ou não e tal. Então, essa preocupação e o medo do que podia acontecer nos trouxe um modelo de resiliência, de força,
que nem nós sabíamos que a gente era capaz de fazer. De união, né? E de união, exatamente. Então, assim, humanização, esse olhar mais humano seu, né? Como líder e as pessoas. E, de novo, voltando para esse lugar das pessoas como sendo, se sentindo importantes, né? Sendo valorizadas nesse processo. Porque antes de um crachá tem um ser humano. Sem dúvida. Né? Então, acho que você trazer esse olhar é fundamental. E você falou algo muito interessante aí, que é essa questão das áreas da empresa como um todo, ela ter um olhar direcionado para o cliente, independentemente, né? Porque o que a gente vê muitas vezes é que cada área fica um pouco no seu quadrado, cada um está fazendo o seu, né? E é muito importante alinhar essa cultura para que todos trabalhem de forma colaborativa numa mesma direção. E aí entra muito, falando das relações de trade, a trade fala com praticamente todas as áreas da empresa, mas principalmente com a área de vendas. Nós já tivemos aí essa oportunidade, né? Eu fui trade da sua região, você atendendo o maior cliente da Praça do Rio de Janeiro, que é o Guanabara, né? Enfim, não é segredo, todo mundo sabe. E a gente tem um case bacana aí de sucesso da importância da escuta, né? Então eu lembro que na época você me trouxe uma demanda do cliente e a partir dessas... Era o desafio, né, de como crescer as categorias de home care e as categorias de perfumaria em determinados momentos do ano, que a gente via que a gente tinha oportunidade de entregar um resultado maior. Eu lembro que você me trouxe essa demanda, eu era trade, e eu tive essa escuta muito atenta ao interesse do cliente e ao seu interesse enquanto vendas, né? E a gente trouxe aí o case, para quem não sabe, tá? A invenção do Ademilson aí, eu só dei um empurrãozinho lá internamente, da Semana da Limpeza e da Beleza, que inclusive se tornou febre e vários outros clientes incluíram essa iniciativa nos seus calendários, né? Então, fala um pouquinho também dessa importância das áreas trabalharem de forma colaborativa e ter esse olhar direcionado para o cliente. Queria te ouvir mais. Então, Alice, assim, isso é fundamental e eu vou começar exatamente lembrando e fazendo uma menção honrosa exatamente o que você falou. O quanto era diferente o modelo quando você tem um princípio de que as duas áreas estão buscando a mesma coisa. Você falou do ouvir. A ideia surgiu, né, num desenvolvimento ali de olhar exatamente como é que a gente faz o negócio crescer. O cliente comprou a possibilidade de fazer isso junto, mas precisava de apoio. Ele não conseguia fazer aquilo sozinho. E quando eu trouxe essa possibilidade, vocês, né, no geral, e em especial você, não desqualificaram a ideia, a hipótese daquilo. E todo mundo quer ser eficiente, né, do ponto de vista de investimento. Eu quero colocar R$1 para voltar 3. Sim. Então, nesses momentos que surgem de fato as ideias, quando você conhece o dia a dia, quando você está lá dentro do cliente, você vê uma oportunidade, mas você tem uma equipe de apoio que no mínimo vai buscar alternativas para você. Mas eu vou te fazer uma provocação do ponto de vista do que é legal nesse processo. Você se lembra quanto foi o seu resultado naquele ano, quanto que você bateu, ou qualquer coisa do ponto de vista de número, naquele ano que a gente fez o coisa? Provavelmente não, Alice. Não lembro. Mas você se lembra desse case? Lembro. Você concorda que você se lembra desse case? Claro. Sabe por quê? Porque foi construído através das pessoas. É verdade. Foi algo que foi feito por nós, né? Obviamente teve a participação de todos, mas se não tivesse exatamente esse sentimento humano da colaboração, do entendimento, de entender, cara, isso pode ser uma boa ideia. Deixa eu ver o que esse cara tem para poder me dizer. E de gerar valor, né? Exato. Não só resultado financeiro, mas fazer algo diferente, ser ousado. Perfeito. Né? Trazer isso dentro do nosso dia a dia de trabalho. A ousadia, a ambição. De querer sair da mediocridade, né? No sentido de vamos deixar de fazer o que é mediano, que todo mundo já faz. E como a gente inova? Não sabemos para onde isso poderia levar, né? Mas a gente foi ousado e, claro, com todo o incentivo da equipe interna. Lembro que na época conversei muito com as categorias, né, com o pessoal de trade de categoria, e todo mundo comprou a ideia. E esse sentimento de colaboração, exatamente, é o que eu guardo, assim, com uma memória afetiva. É isso. Você não vai lembrar de qual foi o resultado daquele mês ou daquele ano, mas disso você vai lembrar. Exatamente porque você construiu junto, você fez parte daquilo. Então, sem dúvida nenhuma, essa ambição, ela muitas vezes só mora em você olhar
algo que é diferente. Eu tive uma outra passagem numa outra indústria que eu tive a oportunidade sobre essa coisa da gente ouvir e de pertencimento, que você qualificou muito bem. Eu, além de ser nacional e tocar aqui em alguns estados, eu tinha um cliente aqui no Rio de Janeiro que ele tinha uma proporção nacional. E tinha uma categoria específica que um grande competidor reinava absoluto nessa categoria. E aí, aquilo me incomodava, eu tentava entrar com os meus produtos, obviamente não era a marca principal do mercado e tudo mais, mas eu via que tinha oportunidade. E aí, exatamente nesse senso de ouvir, né? Eu criei um grupo, na época, com todo o time das regionais no país que cuidavam desse cliente e pedi para adicionar os promotores. E fui lá e comecei a fazer algumas perguntas. Perguntas simples. Gente, como é que está o desenvolvimento do produto tal? Como é que é a operação? Como é que funciona e tal? E nessa devolutiva, eu consegui identificar que do portfólio que esse grande competidor operava, existiam tamanhos que eu tinha e ele não trabalhava. E a gente começou a ir para a loja junto, eu trabalhar junto com alguns promotores para entender como funcionava isso. E a gente começou a perceber que em lojas de shopping, o consumidor estava substituindo o snack lá, do próprio balcão, a pipoca e tudo mais e tal, por um snack de uma loja de departamento e levava para o cinema. E aí, fazendo perguntas simples. Mas por que você está comprando? Eu queria comprar esse, mas esse é muito grande. Aí às vezes sobe, eu queria um menor, não tinha e tal. Eu sei que com isso, o simples fato de entender e ouvir o time daquilo que no primeiro mês, a gente vendeu mais de 3 milhões de unidades. 3 milhões de unidades de um grupo de salgadinhos, simplesmente que o concorrente não tinha. Nós chegamos a representar na categoria 40% em 4 meses de operação. E o melhor, a categoria cresceu. Então a gente não só conseguiu agregar valor, trazendo, obviamente, a minha marca como uma opção, mas a gente cresceu a categoria. Por quê? Porque tinha uma necessidade de consumo que estava ali reprimida e nem eu sabia. Então a humildade mora exatamente em reconhecer de que você não tem, e não é porque você é um diretor ou porque você está... Não, você não tem todos os detalhes, você não sabe tudo. Então vai ouvir, liderar nos dias de hoje é principalmente colocar as pessoas em primeiro lugar. Eu, como distribuição, eu tive que fazer isso como algo único. Por quê? Porque eles eram o centro de tudo. Então, eu precisava ser constante, eu precisava ser uma opção. Como distribuidor, existiam os atacados que chegavam vendendo o meu produto, às vezes, mais barato do que eu. Que agregação de valor que eu tinha que fazer aquele time dar àquele cliente para, de fato, dispensar aquela oportunidade. É o mesmo produto, Alice. Mais barato. Por que a gente, às vezes, ainda conseguia fazer esse desenvolvimento? Exatamente porque tinha um time acreditando que ia se diferenciar simplesmente fazendo aquilo que o outro não faz. Perfeito. E isso é rico demais. É a geração de valor, da pessoa sentir que ela agrega, Exato. né? Até já caminhando para o final aqui do nosso bloco, mas antes eu queria, para quem está assistindo, né, talvez deixar isso mais sucinto. Meu lado professoral, né? Eu gosto de resumir. E aí me complementa. Mas eu entendo que, assim, se a gente for pensar em dicas principais para uma execução de sucesso, o simples, né, é ouvir as pessoas que estão ali no dia a dia, no campo, que tem muito a oferecer, conseguir identificar as necessidades dos indivíduos por trás de tudo, né? Por trás de um crachá tem pessoas que querem ser escutadas e não apenas vender a estratégia de um jeito, vai lá e faz, mas mostrar o porquê é importante, Exatamente. né? Ele fazer, qual é o papel dele nesse processo todo, como ele é importante para aquilo ali se tornar realidade. Então, acho que é um outro ponto. E trazer essa cultura de execução para o contexto empresarial, não apenas olhar a execução como responsabilidade de trade, vendas, merchandising, mas de toda a empresa, desde o presidente até o chão. Seria isso? E se reconhecer, os próprios clientes hoje reconhecem quem são
aqueles que fazem uma distribuição diferenciada. Sim. Porque eu repito, eles querem delegar isso. É trabalhoso para ele também. Não é algo simples de fazer. E para imaginar um gestor comercial. Olha com quantos stakeholders ele lida, com quantas indústrias, olha com quantas empresas e SKUs ele tem que cuidar. Se ele olha para alguém e vê que aquele cara conhece com profundidade, que ele vai cuidar daquele negócio, com a preocupação do desenvolvimento real para que o negócio aconteça, ele vai delegar. Confiança, né? Confiança. E não é do... E como é que você constrói confiança? É no dia a dia. De novo, sai de apitar pela televisão, vai estar lá no dia a dia, vai gastar sola de sapato, vai construir. Eu sempre, em todas as jornadas do que eu fazia, e a todos os momentos, eu sempre busquei estar numa loja vendo o que estava acontecendo. Aquela coisa que a gente aprende, né? É olhar o carrinho, quais são as categorias que estão saindo, do consumidor, o que é que está mais vazio na gôndola, é porque tem uma oferta, não tem uma oferta, é o período do mês, como é que está os checkouts. Então, essas coisas te dão um elemento real para você entender e fazer um pouquinho ali do que está acontecendo na prática com aquilo que você faz o tempo inteiro, que é definir uma estratégia. E eu erro muito, Alice. Não tenha dúvida disso. Não é fácil hoje fazer uma gestão de um negócio, alguém que se diga perfeito. Ao contrário, é reconhecer exatamente que a gente pode fazer mais e melhor construindo através de ser simples. E humilde, né? De fazer além dos outros, de olhar essas oportunidades e verificar o que não está fazendo. E repito, Adams, o óbvio. Nós estamos sendo simples aqui. Então não tem uma receita de sucesso. É simplesmente entender que as coisas estão mudando, que você precisa acompanhar e fazer com que você leve as pessoas junto. É isso que vai fazer a diferença. Porque isso nunca vai mudar. O ser humano sempre vai querer pertencer, sempre vai querer se sentir valorizado, reconhecido. Então isso, independentemente de IA, né, de movimentações de mercado, isso vai permanecer. Então quem tem essa sensibilidade, essa liderança humana e esse olhar, sem dúvida, se diferencia. Já caminhando aqui para o final, aproveitando, falar de liderança, olhar humano, você sempre trabalhou nessas posições, né? A gente sabe que a área comercial, dentro de uma diretoria de uma grande distribuidora, a pressão por resultado é muito forte, o nível de responsabilidade é muito alto, né? Tanto pela vida das pessoas como pelos resultados. E queria ouvir, né, seguindo aqui o propósito, a inovação é uma empresa que a gente tem esse propósito de ir além da capacitação técnica em trade marketing, simplesmente. Não é só uma empresa que oferece capacitação em trade, mas é, de fato, transformar o indivíduo, ir além, né? Fazer com que as pessoas possam acessar aquilo que é a potência que todos nós carregamos, Perfeito. Essa autenticidade. E aí, como que você lidava, né, ou lida, enfim, dentro da sua jornada de liderança, de resultado, como que você equilibra? Porque, assim, eu vejo pela minha experiência muito importante ter um momento de reenergizar, ter muito autoconhecimento. Perfeito. Senão a gente se perde muito, eu vejo, né? Um processo que, se deixar, a gente se perde muito nesse mundo de resultados, de vaidade, de ego, de pressão, e a gente vai se identificando muito com isso. Então, qual a dica que você dá para as pessoas se firmarem na própria autenticidade, mesmo diante dessa pressão de resultados, status e tudo mais? Eu acho que, para responder de uma forma bem importante, e a sua pergunta ela é maravilhosa, porque assim, o nível de atmosfera e pressão hoje ele é tão grande, e que se o indivíduo não tiver preparado para ele entender que esses ciclos vão acontecer, lembra do que eu falei da bolsa e os momentos de transição, dentro de uma organização que passa por fusão, que passa por mudança de liderança, de cenário e tudo mais, é exatamente entender que nós somos parte de um contexto e nós temos um papel em que aquele a gente precisa desempenhar bem. Tem esse teaser aí, busque a melhor versão de você. Isso é muito legal. Nosso slogan também. Exatamente. Seja a sua melhor versão. Então, seja a sua melhor versão. Isso é maravilhoso. Mas
nunca deixe de ser quem você é. Por quê? Você pode se aprimorar, você pode melhorar, mas se você deixar de ser quem você é, você perde a sua essência. E aí você fica pelo caminho, entende? Sim. E não, e você falou algo maravilhoso, né? Que às vezes a gente tem essa ideia de que ser a nossa melhor versão é fazer aquilo que esperam da gente. Exato. Eu tenho que performar muito, eu tenho que entregar muito. E acho que a ideia é a gente desmistificar. Eu, pelo menos, acredito nisso. Perfeito. Eu sou a minha melhor versão quando eu estou firmada na minha autenticidade, na minha potência, né? Então, a gente fazer essa conexão com quem nós já somos, na nossa própria Perfeito. natureza. Perfeito. E como você falou, viver esses papéis sociais, seja com crachá, seja os papéis que a gente tem que viver, claro, dando o nosso melhor, mas sem buscar a nossa identidade nisso, né? Desmistificar o que é ser a nossa melhor Exato. versão. É ser quem a gente é na nossa natureza potente, né? Assim que eu vejo. Eu tenho um princípio básico, que é aquele que nos guia, né? Assim, de sempre manter aquela visão de que quem sou eu mesmo no espelho. Sim. Então, lidar com gente e ter propósito, os resultados são mais desafiadores, Alice. Você tem uma garantia de sustentabilidade. Isso eu garanto a você. As empresas que hoje buscaram entender, são através das pessoas que vão constituir um negócio, não é tão simples assim. Não. Porque você tem turnover, você tem às vezes uma dificuldade ali numa área específica para poder fazer o negócio andar e chegar nos resultados e tal, mas essa é a trajetória que você escolheu. Então, não abra mão disso, não deixando de ser quem você é. Então, eu mantenho e sou um líder que cobra bastante. Tá? O Ademilson gosta muito de falar dessa coisa do ser humano e tal, mas é um cara que cobra. Óbvio, cobra. Eu tô junto. Eu tô lá sofrendo com você. Sim. Eu tô vivendo tudo. Eu sei do que a gente tá passando. Então, obviamente, é necessário ter essa relação de cobrança, de desenvolvimento. Mas eu acredito muito em fazer isso no que é melhor. Você mandar essa energia positiva para o universo, de dizer assim, eu estou fazendo o meu melhor. Mesmo que eu erre, Claro. eu estou fazendo o meu melhor. Então, Com como é que eu... propósito. Com propósito. Como é que eu cultivo isso para mim, Alice? É acreditar que todos os dias eu vou sair garantindo que se eu não puder fazer bem, mal eu não vou fazer a ninguém. E é real isso. Eu tenho filhos. Eu quero que, de fato, essa seja a presença que os meus filhos levem daquilo que eu quero deixar para eles. Então, o meu legado é exatamente eles entenderem o que é ser alguém que busque ser melhor todos os dias. E, óbvio, você tem que cuidar de você. O seu corpo é uma máquina. Sim. Se você só alimenta ele de combustível ruim, ele não vai fazer bem. Então, tem que cuidar. Então, eu mantenho a condição de não abrir mão de fazer atividade física, que é algo que, de fato, me faz muito bem. Rotinas saudáveis, de dormir cedo, acordar cedo, né? Eu tive o privilégio de crescer numa cidade menor, né? Então fiz muitos amigos dentro de um modelo rural e tal. Então eu amo cavalos. Olha que legal. Então tem uns anos que eu voltei a ter cavalo e ter isso como um hobby. E é maravilhoso, sabe? Assim, quando eu vou para lá, essa coisa do celular, de você estar conectado e tal, é o único lugar que eu de fato consigo me desvincular e faço aquele pertencimento ali daquele momento ser algo único. Tem momentos, Alice, que eu vou hoje estar mais perto aí dos bichos e tal, simplesmente nem ando a cavalo. Eu só quero estar lá. Eu pego um cavalo meu, vou raspar ele, eu vou cuidar dele, vou dar um banho e tal. A troca de energia ali, de frequência, é algo né? que me faz tão bem, que toda aquela pressão do dia a dia, as dificuldades, aquele cliente que você não conseguiu vencer as barreiras, a situação relacionada a um problema que você está vivendo lá dentro da organização, sistêmico, qualquer coisa do tipo, esse é o momento que eu paro ali, eu guardo isso e vou viver esse momento para mim. E a hora que eu volto muito melhor para poder ser capaz de encarar com força e coisa. Então, uma dica que eu posso deixar, né, sendo aí um indivíduo já de meia idade, é viva a jornada. Maravilhoso. Sabe? Curta.
Leve as pessoas junto com você. É muito importante subir na bicicletinha e pedalar. Faça isso. A ambição. Como eu sou ambicioso. Como eu fui e sou ambicioso até hoje na minha vida. E graças a Deus eu consegui, de fato, perseverar com essa ambição. Porque é o que me move todos os dias e me faz ser diferente. Mas curta o caminho. Eu só tô, na verdade, tenho a oportunidade de estar aqui hoje, exatamente porque a gente curtiu junto ali. E repito a você, se a gente for lembrar dos momentos lá, de quais foram os resultados que a gente entregou, o que a gente fez, a gente não vai se recordar, Alice. Porque isso não é algo que fica. O que fica foi a troca. Verdade. Foi, de fato, aquilo que foi construído junto. Então, a nossa colaboração e a confiança que a gente construiu, né? Exato. Como profissionais e como pessoas por conta dessa intenção, desse propósito, né? Dessa ambição. De transformar. De fazer melhor ao cliente, melhor às pessoas que estão com você. Eu sempre tive essa vontade de construir pessoas que fossem além do que eu fui. Então, assim, é genuíno. Eu posso até falhar no movimento, mas é genuíno acreditar nisso. Então, assim, acreditem. Essas novas gerações que estão chegando, continuem nos provocando. Sejam críticos. Nos façam ser melhores do que aquilo que a gente é. A gente não foi preparado para viver isso. Vocês estão sendo. Agora, deixem a gente contribuir. Deixa a gente mostrar um pouquinho do que é essa experiência. Troca, né? Então, essa troca hoje, ela tem que ser muito rica para fazer a gente ir além. E assim, dificuldade tem demais. Pense em olhar aquilo que vai fazer sentido e como mover isso. Ser simples. Eu vou fazer minha estratégia para 2026. Aí o cara fica lá 2 meses trancado, desenvolvendo isso, um montão de coisa, vendo tudo. Não. Olha para o simples. O que está dando certo? O que não deu certo? E como você vai corrigir para melhorar aquilo que vai fazer você fazer diferente. Porque todo mundo hoje está jogando igual. A diferença é quem se prepara mais. Quem afia melhor o machado. É quem tem um time hoje que está mais conectado com você para poder vencer lá todos os dias. Eu falei para você desde o início, é trivial o que eu estou trazendo, mas hoje é sem dúvida nenhuma aquilo que eu tenho certeza que faz diferença para qualquer líder, que faz diferença numa empresa que acredita que a forma de vencer é através da execução. Tem outras que entendem que não, mas eu acredito nisso. E foi o que me fez me desenvolver, ter êxito e construir muita coisa em toda a minha jornada. Então, viva, aproveite cada momento de troca que você tem com cada pessoa que possa vir ali e te desafiar, trazer algo novo, te fazer um profissional melhor. E é isso. Nossa, depois dessa, gente, não tenho nem mais o que dizer. Não só pedir, né, você, esse conteúdo riquíssimo, não pode ficar só para você, né? Então compartilha esse vídeo com outras pessoas que também queiram ter esses insights maravilhosos. Eu tô saindo aqui, vou ter que processar tudo, né? Aprendi muito, apesar de já conhecer o Ademilson há muito tempo, a gente tem essa jornada, mas sempre aprendo com ele. E é isso, né, gente? Ó, se inscreve no canal, assina aí, né? Ativa o sininho. Espero que você tenha gostado. Eu amei, me diverti, curti o processo. Obrigado. E obrigada, Ademilson. Eu que agradeço. Foi um prazer. O prazer foi meu. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Até mais.